Olá pessoal, eu sou Priscila e eu tô de volta para gravar o vídeo sobre a tabela de metas da Madre Silva que eu prometi que mostraria para vocês como foi que eu construí. Inicialmente, eu quero dizer que eu construí esse quadro de metas intuitivamente. Eu construí o quadro com o objetivo de ter uma ferramenta com que eu pudesse monitorar o meu passo a passo para saber se eu estou indo bem, se eu estou conseguindo, no tempo programado por mim, me aproximar da minha meta, certo? No entanto, essa mesma tabela pode ser aprimorada com poucas alterações para ser encaixada no futuro plano de negócios, tá? Que, na percepção de alguns técnicos, de alguns profissionais em planos de negócios, é a primeira coisa a ser feita. Mas nem sempre o empreendedor faz desse jeito. Então, de qualquer forma, a tabela de metas é sempre uma boa ferramenta para se ter. Então, vamos começar por definir a primeira meta. Antes disso, você tem que ter clareza sobre qual é o seu objetivo. O meu primeiro objetivo é aprender a costurar. Se eu não tiver noção alguma sobre como confeccionar uma peça de roupa, seria um pouco complicado criar uma linha de roupas, né? Então eu sugiro que você pense na primeira coisa que você precisa conquistar para se aproximar do seu objetivo maior. Lembre-se que a meta ela deve ser sempre quantificável. Ou seja, não pode ser algo subjetivo como me sentir mais feliz ao final dos 2 meses. Ora, não dá para você quantificar isso, mas dá para você dizer o que te faria feliz ao final dos 2 meses. Então vamos à tabela. Vamos ver aí a primeira linha. Bem, agora é só dizer passo a passo que você precisa realizar para atingir a sua meta. E o que é esse passo a passo? As atividades que você precisa realizar. Se a minha meta é comprar um liquidificador novo para minha casa, eu posso ter aí pelo menos, no mínimo, 2 cenários. Um em que eu já tenho o dinheiro para comprar o liquidificador. Então, qual é a atividade que eu preciso realizar? Eu preciso antes fazer uma pesquisa de preço e depois ir até a loja e realizar a compra. 2 atividades básicas. Se eu não tiver dinheiro, a primeira coisa poderia ser pegar um empréstimo com um familiar e depois fazer pesquisa de preços e depois ir até a loja e comprar o tal liquidificador. Bom, é um exemplo muito simples, mas que eu acho que dá para entender mais ou menos do que eu estou falando. Bom, depois nós vamos, obviamente, listar os recursos que estão necessários para realizar aquelas atividades referentes àquela meta. Então, você vai colocar aí até o alfinete que você vai precisar para costurar uma bainha, até o adaptador da tomada que você vai precisar para ligar o liquidificador que você vai comprar. Você precisa pensar em todas as situações possíveis, porque quando você faz essa previsão de recursos, você vai para o seu orçamento, que é uma coisa que nós vamos falar mais na frente. E nesse orçamento, você precisa cobrir tudo, porque vai que falte dinheiro e você não previu algo simples que vai fazer toda a diferença. A coluna cronograma, você pode ser muito genérico e pode ser também muito específico. O muito específico é dizer o dia, a data, o turno em que você vai realizar aquela atividade. E o genérico é você dizer o mês, o período do ano em que você pretende atingir a meta. Essa coluna de cronograma de execução diz o período em que você vai realizar as atividades e aponta qual é o tempo máximo em que você vai atingir aquela meta. Mais à frente, eu vou mostrar um cronograma de execução bem mais detalhado para vocês, para se interessar, vocês também terem um cronograma de execução aí que vai permitir que você veja se você está cumprindo com as suas atividades no tempo que você programou, que você planejou. O conceito de indicador é um pouco complexo para algumas pessoas, mas vocês vão ver que não é tão complexo assim. Veja bem, primeiro você se faz uma pergunta: como eu vou saber que eu atingi a minha meta?
Ainda com o exemplo do liquidificador. Como eu vou provar para mim mesma que eu consegui comprar um liquidificador? Se você tiver um liquidificador de fato. Então, o seu indicador vai ser quantidade de liquidificadores adquiridos. Ou, qual é a sua meta? Adquirir um liquidificador. Se o seu indicador está te mostrando que você tem um liquidificador, você atingiu a sua meta. No meu caso, os meus indicadores são todos quantitativos, ou seja, indicadores que são demonstrados através de números. Gente, ao final de tudo, é legal dar uma olhada na tabela inicial, que tem uma última coluna, que é uma coluna de observações, em que eu fiz anotações para chamar a atenção sobre alguns detalhes que não cabia escrever nas outras colunas, tá? E você insere essa coluna se você achar necessário ou não, né? Mas eu achei que foi super útil para mim e eu espero que a tabela seja muito útil para vocês também, que vocês tenham isso como uma ferramenta de monitoramento, de acompanhamento de como está indo o seu negócio ou de como está indo a sua trajetória até levantar o seu empreendimento. Então, vamos lá. Cada meta deve estar ligada a um objetivo, algo maior que você quer alcançar através das metas. Nesse caso, a primeira meta da Madre Silva está ligada ao objetivo de aprender a costurar. É importante que a meta seja prática e quantificável, para facilitar a demonstração dos resultados. Para atingir essa meta, eu vou precisar fazer algumas coisas. Agora, nós estamos falando da segunda coluna, a coluna das atividades. Cada atividade requer alguns recursos para ser realizada. Às vezes, duas ou mais atividades são realizadas com os mesmos recursos. Não esqueça de nada mesmo. Percebeu que tem atividade em vermelho ali? Daqui a pouco eu explico por quê. Esse aí é meu cronograma de execução. 2 meses para concluir um curso de corte e costura básico. Agora os indicadores. Pense que antes mesmo da meta, você definiu um objetivo. Os indicadores devem mostrar que você está se aproximando do seu objetivo e não apenas da meta. Por exemplo, se atingir a meta fosse o suficiente, eu teria colocado como um dos meus indicadores a quantidade de horas cursadas e certificadas no meu curso de corte e costura. Mas um certificado não dá conta de demonstrar se eu aprendi ou não a costurar. Então eu preferi usar como indicador a quantidade de peças básicas costuradas ao final do curso, porque isso sim demonstra se eu estou aprendendo. Eu poderia também ter colocado mais indicadores de resultado para a mesma meta, e não necessariamente teria que ser um indicador quantitativo. Eu poderia colocar, abre aspas, acabamento das peças produzidas, fecha aspas, como um indicador qualitativo e usar a avaliação de outras pessoas para alimentar esse indicador. Agora, sobre a atividade e o indicador sinalizados na cor vermelha. Consultando minha tabela, eu percebi que apesar de ter modelado e cortado diversas peças durante as aulas do curso, eu não finalizei uma sequer. E por quê? Porque eu não estou frequentando as aulas como eu deveria. É para isso que servem os indicadores de resultado, assim como as metas, para você avaliar como tem se Eu saído. já sinalizei aí na tabela, em vermelho, algumas problemáticas que eu já consegui perceber porque eu construí um quadro de metas. Talvez se eu não tivesse construído o quadro de metas, eu não estaria agora ciente de que eu estou indo mal. As observações devem complementar as informações das outras colunas, sem deixar a objetividade de lado. Então até a próxima, a Madre Silva fica por aqui. E nos próximos vídeos eu com certeza já vou ter algumas novidades para vocês.